Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Vamos acompanhar aqui a análise do Veloso, falando a respeito desse pós-jogo do Verdão aí, né, cara? O Palmeiras que meteu mais uma goleada ontem no Allianz Parque, 4-1, com gols de Veiga, Sousa e 2 do Andreas Pereira, né? Para deleite dos flamenguistas aí, que choram as rosas. Vamos acompanhar essa análise aqui, beleza? E também vamos acompanhar o Paulo Massini aqui falando a respeito desse pós-jogo aí, onde o Verdão massacrou. Tá um pontinho só agora do Flamengo, que joga hoje contra o Vasco, né, cara? Então vamos torcer para que o Vasco segure pelo menos um empatezinho aí, pra gente ficar a 2 pontos aí do cheirinho, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like para fortalecer e bora pro vídeo. Mikael que deu uma vacilada no gol, né? Deu uma vacilada, torceu o pé ali e tem que continuar. O cara não estava fora de combate. Tem que continuar na disputa ali, a bola tá dentro da área. Aí o Mikael deu uma torcida, ficou caído, gol do Fortaleza e gol de empate. Então era um momento importante da partida. Mikael sentiu, depois voltou, se recuperou. Não é aquele cara que inspira confiança, né? O Fux está bem, o Mikael não é aquele cara que inspira confiança. O Jefté foi uma boa estreia também, né? Eu gostei. Gostei do Jefté, acho que é uma boa opção ali do Abel. Quando o Piquerez não pode jogar, precisava jogar. O Jefté é o mesmo caso do Carlos Miguel. Mostrou a cara ali, acho que dá para contar quando o Piquerez estiver de fora. É um cara que entrou ali, né? Primeiro jogo, mas foi firme, foi seguro, chegou na linha de fundo, mete uma bola na área. Então parece que o Palmeiras acertou nessa contratação. É um jogador para compor o elenco ali, numa ausência do Piquerez, seleção, né? O Piquerez vive sendo convocado. Então é um cara que dá para contar, a gente percebeu já, né? Martínez e Alan. Alan, para mim, foi muito bem. E o Martínez fazendo aquela função pro Abel, né? Aquele cara que vem formar o terceiro zagueiro quando o Palmeiras está saindo ali de trás com a bola, espetando os dois alas ali, tanto o Giai, que não tem muito essa característica, né? Vamos combinar aqui. O Giai não tem muito essa característica de ser um jogador ofensivo, por isso que o Kelvin entrou e já é titular e está jogando bem. E o Jefté ali pelo lado. Agora, eu estava até falando com o pessoal, eu entrei aqui no Instagram no intervalo. Aquele primeiro tempo foi duro, né, gente? Falei, sábado à noite, a gente em casa aqui, vendo o jogo, para bater esse papo com vocês. Muita gente também estava acompanhando o jogo em casa, ou um jogo duro no primeiro tempo, né? Jogo danado. Por isso que eu estou falando, esses caras que entraram, precisava dar mais, né? Precisava buscar mais, precisava ter mais desenvoltura para mostrar para o treinador que dá para brigar por uma vaga, que dá para entrar, que dá para ser importante, que pode ser importante. Veiga aí com a camisa 188, né? 188. Acho que é 188 no Brasileirão, né? Deve ser isso. O Sousa também. O Sousa fez um golaço, hein? Fez um golaço. Mas não foi aquele jogo ainda, né, gente? O Sousa ainda não foi aquele jogo do Sousa, apesar do gol e um golaço. Tinha perdido outro antes de cabeça, 2, aliás, de cabeça. Mas aí sobrou a bola com o Veiga, deixou a bola passar para ele, ele pega bem na bola, faz um golaço. Belo gol do Sousa, quem sabe, né? Quem sabe, no sábado à noite, o Sousa fazendo gol, a coisa começa a acontecer. Tô meio sem voz ainda, quer saber? Tô meio sem voz. Lá do jogo de Buenos Aires ainda, viu? O negócio lá foi tenso. O primeiro tempo foi legal, o segundo foi tenso, viu, gente? E eu ainda tô sem voz do jogo lá de Buenos Aires. Imagina quarta-feira, né? Imagina quarta-feira, todos nós, né? Todos nós para quarta-feira vai ser daquele jeito, mas nós vamos classificar. Vamos classificar, temos a vantagem, vamos classificar. E aí o Torres também, que, né, sofreu pênalti, tá, o primeiro gol, mas ainda não é aquele cara também, né? Facundo Torres, do lado do Palmeiras ainda tem problema quando bota esses caras. O Sousa, por um momento, foi titular do time pelo lado esquerdo e o Facundo titular pelo lado direito. Mas não dá para contar, né? E na frente, olha o que o Abel fez. Colocou Maurício e Veiga. Não tem aquele cara de área, né? O Maurício até sobrou uma bola para cabecear, mas ele não leva jeito. Não tem o perfil de ser o cara da área, o cara de cabeça, o cara de brigar dentro da área. Nem ele, nem o Veiga, né? Então o Palmeiras sofreu um pouco por não ter essa referência hoje. Estava sem esse jogador. Para ser esse jogador de área, por quê? O Flaco e o Vitor Roque, fica sem esse jogador ali no meio. Então o Palmeiras sofre um pouco, porque além de todas as modificações que o Abel fez, e é um time que não se conhece, que não joga,
ainda tem essa dificuldade de não ter o jogador específico da posição, né? O Palmeiras não tinha um jogador de referência. Então, essa movimentação ali de Sousa, Torres, Veiga e Maurício, ela fica difícil de se entender. Sem ter essa profundidade, sem ter um jogador que ataca o espaço, uma coceira no nariz. Então, cria essa dificuldade ali. E aí foi o jogo que a gente viu, né? Um jogo sem muitas oportunidades, teve o pênalti ali logo no começo, que o Veiga foi lá, assumiu a responsabilidade e bateu bem. O Veiga precisa disso, precisa jogar, precisa fazer gol. O Abel, eu falei no Mundial, e era isso que o Abel precisava fazer. O Veiga dá para recuperar no Brasileiro. Vai entrando no jogo aqui, bota o time em reserva, bota o Veiga de titular, entra 30 minutos no outro ali. Eu acho que o Veiga ainda, até agora, não mostrou, né? A gente espera uma evolução, a gente espera muito mais do Veiga, que até agora não aconteceu. Mas não dava para tentar fazer isso no Mundial, né, Abel? No Mundial não dava. Então, aos poucos, aí vai dando espaço para o Veiga para ver. Depende dele. Bola a gente sabe que ele tem, que não está jogando. Mas bola a gente sabe que ele tem. Vamos esperar que o Veiga possa reagir, né? Possa reagir, porque a gente sabe o serviço prestado que tem esse cara no Palmeiras. Então, vamos esperar que ele... 30 anos, pô. 30 anos não dá para falar que é idade, não dá para falar que não vai mais, que já está velho, não dá. Falta o Veiga. Centro de Valorização da Vida, a campanha do Setembro Amarelo. Obrigado, Jeff. Eu não sabia, não. 188 é o número do Centro de Valorização da Vida, na campanha do Setembro Amarelo. Boa, obrigado. O Palmeiras jogou de amarelo e o Veiga com 188. Obrigado, Jeff. Eu não sabia. É que eu estava meio na correria aqui hoje, não vi o começo do jogo, provavelmente já falaram sobre isso também, e eu não tinha visto, mas obrigado. Tá? Então é isso aí, a camisa do Veiga hoje. E agora a gente espera que o Veiga possa ser esse Veiga 188 aí, né? Essa nota alta para o Veiga voltar a jogar bola. O Palmeiras precisava hoje, mesmo com essas reservas, e a coisa mudou muito no segundo tempo, porque o Abel deixou os caras no banco, e a hora que os caras entram, muda o jogo completamente, mas precisava ganhar. Não dá para jogar contra o Fortaleza, que é vice-lanterna lá embaixo da tabela, e enroscar em casa, mesmo com o time reserva. Mesmo com o time reserva, não dava para esperar outra coisa que não a vitória. Então, o primeiro tempo foi meio ruim, desentrosamento, sem referência, jogadores estreando, né? Fazendo o primeiro jogo, o caso do Jefté. Tem mais alguém? Não, mais ninguém, só o Jefté. Mas ninguém estreando. Mas mesmo assim, e poderia o Carlos Miguel, que não foi. Mesmo assim, a gente esperava uma vitória que ela veio. Mas principalmente a hora que o Abel coloca os caras, né? Quando o Abel solta os caras para jogar, ele esperou um pouquinho. A primeira alteração foi com 24 minutos, que entrou o Flaco, entrou o Evangelista e entrou o Vitor Roque, não foi isso? Foi isso, 24 minutos, que ele começa a botar os caras no time. Aí a coisa muda, né? Aí já pega um Fortaleza desgastado, um Fortaleza que já estava perdendo, que já estava 2-1, e aí os caras entram, aí não tem para ninguém, os caras descansados, Fortaleza cansado, os caras entram querendo jogar, querendo mostrar, e esse cara aí, o Andrés, que contratação, e o Palmeiras tentou no primeiro semestre, lá no começo do ano, ofereceu até mais dinheiro, não conseguiu trazer, mas naquele momento tinha o Rios também, que estava voando, mas agora ele veio mais barato, e parece que com mais vontade de jogar, porque no começo do ano, ele mesmo dá uma engrossada, que não queria vir para o Palmeiras, não queria vir para o Brasil, acaba decidindo para ficar lá no Fulham, na Inglaterra. E aí, como perdeu espaço, perdeu posição, e a Copa do Mundo está aí, a Copa do Mundo é o ano que vem, e ele é jogador de seleção também. É jogador que tranquilamente pode pintar na seleção o ano que vem, para ir para a Copa do Mundo, para ser um cara importante aí do grupo. Então, boa decisão dele, ótima decisão do Palmeiras, ótima contratação, não gastou muito dinheiro, trouxe um cara que a gente viu que pensava em segundo volante, nada, meia próximo da área para fazer gol, para fazer o que fez hoje. E o que fez lá, o primeiro tempo contra o River Plate também, porque lá foi um jogo. Foi um jogo duro para ele, porque está estreando, Libertadores, fora de casa, 3 meses sem jogar. Eu não esperava ele em campo para começar o jogo, não. Mas eu pensava no Andrés como segundo lugar do Evangelista. E como o Evangelista tinha jogado contra o Inter, tinha jogado bem. Falei, não vai botar ele no lugar do Evangelista agora. Mas foi bem o Abel. O Maurício ainda estava se recuperando, estava voltando daquele problema da lombar, né? Colocou o cara para jogar
E olha o que aconteceu. Jogou um belo primeiro tempo, não tinha gás para jogar os 90 minutos, ficou muito claro no segundo tempo. Foi um jogo de muito desgaste, de muita entrega. Libertadores é assim mesmo, né? Ainda mais jogar na Argentina. Ainda mais jogar lá na Argentina. Muito pegado, muito brigado, entrega física. E ele, enquanto esteve em campo, fez isso. Jogou muito, teve disputa, teve entrega, teve jogada, botou os caras, saiu para jogar e agora hoje também entrou no jogo bem demais. Fez 2 gols, os 2 primeiros gols dele com a camisa do Palmeiras. Até então ele só tinha uma assistência, né? Brincadeira, né? Aquele lá, mas a gente gosta, né? Aquele lá da Libertadores, do Deivinho, ele já tinha uma assistência. E agora ele fez 2 gols com a camisa do Palmeiras. Vem bem, Andréas. Boa contratação. E é bom que o cara entra, faz gol. Tem agora o jogo de quarta-feira, que pra gente é o mais importante, né? Não vou dizer que é o mais importante do ano, porque teve o Mundial, teve o jogo do Chelsea, teve... Esse momento dele é importante. Ele está no momento, um processo de recuperação física também, a gente tem que entender, né? 3 meses parado, sem jogar, então perde ritmo, mas ele vem crescendo muito e hoje, né? Isso dá confiança, 2 gols, jogou pouco, está descansado para quarta-feira. E o Abel não tem problema, né? Quer dizer, tem o Paulinho de fora. Mas isso a gente não está contando para agora, né? Paulinho a gente já sabia, a gente não está contando para agora. Para agora, a gente tem o Andréas, que está jogando bem, tem o Flaco, que é o melhor jogador do time, tem o Tigrinho, o Vitor Roque, que está voando, fazendo gols, sendo jogador importante. Então o Abel está com um elenco bom, importante para esse momento da competição. É momento que vale vaga aí para a semifinal e o Abel está com os caras prontos. E fez bem o Abel, descansou todo mundo, a AD Telecom, a Cris, pessoal aí que está também junto com a gente há muito tempo, tá? Então o Abel descansa bem o time, sem problema nenhum para quarta-feira, que é um jogo muito importante. E o Abel pode chegar a mais uma marca impressionante, né, gente? Esse cara é impressionante. O Abel pode chegar aí 6 edições de Libertadores. Ele disputou 6 edições de Libertadores. Ganhou 2 títulos, chegou em 2 semifinais. O ano passado fugiu um pouco do que ele vem apresentando, né? Caiu nas oitavas para o Botafogo. E esse ano já podemos chegar a mais uma semifinal. Então seriam 3 semifinais. Não, 4, né? 5, na verdade, porque foram 2 títulos e mais 3 semifinais, 5 semifinais, depois 2 que chegou até a final, e uma oitavas de final. Impressionante o aproveitamento do Abel e como o Palmeiras joga. Domingo, Sociedade, Vitória, Palmeiras, 1, 2, 3, 4, Fortaleza, 1. Vencer é o elixir da alegria, né, minha gente? Todo mundo fica mais otimista, mais feliz, mais sossegado com os problemas da vida, e foi o que aconteceu neste sábado no Allianz Parque. Vitória justa, bem construída. Bom, primeiro, não há como. Nenhum time no mundo resiste a 10 trocas de jogadores de linha e mantém a mesma performance, certo? Então, se você começou com essa ideia de bagre, para pensar, O GFT fez o primeiro jogo dele com a camisa do Palmeiras, né? Ele já tinha entrado lá os minutos, mas jogou bem os 90 minutos, certo? O Fux a gente já conhece, o Mikael fez um bom jogo também. Eu achei o Emiliano um pouco abaixo, o Alan fora, como camisa 8 não estava funcionando, né? Maurício e Veiga também com alguma dificuldade, mas outros 2 destaques do jogo, Facundo e Sousa. Sousa, solta a bola, meu irmão, calma. Você vai ter tempo de mostrar seu futebol. Solta a bola, beleza? Então o jogo começa com 5 minutos o pênalti que aconteceu. Foi pênalti, certo? 1-0 Palmeiras, gol do Veiga. Importante para o Veiga, entrou como capitão para ele recuperar um pouco a confiança dele como jogador do Palmeiras, certo? Aí o Fortaleza empata ainda no primeiro tempo, um vacilo geral da defesa. E no segundo tempo o Abel faz 2 mudanças. Sousa vai do lado direito para o lado esquerdo, o Sousa ao contrário. O Sousa sai do lado esquerdo, vai para o lado direito, e o Facundo sai do lado direito, vai para o lado esquerdo. Ah, mas massa, isso mudou muito o jogo, mudou.
porque o Veiga e o Maurício também começaram a se achar. O Emiliano foi cobrado durante o jogo para colocar mais passes entre linhas, né? E o Palmeiras foi crescendo, tendo volume, escanteio, teve uma bola na trave que quase entrou, e o Palmeiras fez o segundo gol, golaço do Sousa, passe, né, do Mikael. E aí a cavaleirinha entrou o Flaco, entrou o Vitor Roque, entrou o Felipe Anderson, e entrou o Evangelista e o Andrés Pereira, que fez 2 gols de cinema, 2 golaços. Bom, coletiva do Abel Ferreira. A pergunta foi do Diego Iwata Lima. Cara, tem algum jeito no futebol de você evitar que o adversário cresça muito, né? Para que você não sofra tanto? Cara, presta atenção na resposta do Abel. Eu concordo em gênero, número e grau com o treinador do Palmeiras. Uma equipa só domina a outra completamente quando você joga com um adversário muito mais fraco que você. Eu estou a jogar contra quem? Contra quem estamos a falar? Estou a jogar contra quem? Espera aí, não entendo. Estou a jogar contra quem? Por isso a cultura daqui, nós acharmos que somos melhores de que todos, e porque somos penta e que somos os maiores, esqueça isso. Do outro lado, há equipas com menos recursos, mas com um compromisso, com faca nos dentes. A Alemanha perdeu agora há pouco, perdeu contra uma seleção desconhecida. A Itália vê-se desgraçada para ser qualificada. Agora nós estamos a jogar contra o River. Quantas vezes o Palmeiras ganhou lá na história no River? Diga assim, nenhuma. Não tem problema nenhum. E nós não jogamos sozinhos, como tu disseste muito bem. O adversário tem mérito. Nós aqui que achamos que jogamos sozinhos. Não é assim que funciona. Tem do outro lado um treinador que tem tanta vontade como eu, tem do outro lado um treinador que estuda tanto como eu, tem do outro lado jogadores que querem ganhar tanto como nós, e nós temos que ser humildes de perceber que há jogos que nós vamos ganhar e há jogos que nós vamos perder. 2 mais 2 no futebol não existe. Nós queremos transformar o futebol como a equipa que gasta mais, a equipa é que ganha. É mentira. Quanto tempo levou o Paris Saint-Germain para ganhar uma Liga dos Campeões? 10 anos? Quanto tempo levou o Manchester United? E agora está a passar por um período de reforma e vocês estão a ver, quer dizer, o Guardiola agora é fraco. Agora, quer dizer, o Guardiola era top, agora é fraco. Não é assim que funciona. Nós não conseguimos... Eu digo sempre aos meus jogadores, o meu sonho... Não é assim que funciona. Nós não conseguimos... Eu digo sempre aos meus jogadores, o meu sonho é estar sempre... nós termos a bola o jogo inteiro. Mas isto não existe. E às vezes eu peço a vossa compreensão, porque vocês são jornalistas, e entendo, mas nós temos que ver o futebol nas duas perspectivas. Nós não jogamos sozinhos. A equação tem lá o adversário, e o adversário reage quando sofre, ou nós quando sofremos. Há sempre uma reação. Há sempre uma reação do outro lado. Já para nem falar do valor do adversário. É difícil. O que eu vos quero dizer é, nos dias de hoje não há jogos fáceis. Nos dias de hoje não há jogos fáceis. E às vezes as equipas usam os recursos todos que podem. Passar tempo, fazer tudo. Portanto, não há jogos fáceis hoje em dia. E a prova disso está no futebol americano, está no futebol sul-americano, no futebol europeu. Não existe jogos fáceis. Eu entendo, pois, mas porque é que o Palmeiras estava a ganhar 2 e porque não foi 3 e depois foi... Mas espera aí, nós estamos a jogar sozinhos, estamos a jogar onde? Sabe onde é que era? Sabe quantos torcedores tinham? Sabe quantos torcedores tinham a apoiar? Você foi lá, viu o ambiente que estava. Fiquei muito orgulhoso dos meus jogadores porque era intimidatória a forma como o adversário puxava. É isso que eu espero que os nossos torcedores façam agora quarta-feira. É que nos façam sentir ao nosso adversário aquilo que nós sentimos quando entramos num Monumental com 80 mil e estádio cheio. É só isso. Está bem? Certo, então deixa o like, seu comentário. O que você achou da resposta do Abel? E mais, cara, calma, hein? Quarta-feira é outra questão. É mata-mata, é Copa. Palmeiras tem uma vantagem simples que precisa ser administrada lá no final do jogo. Nós vamos continuar precisando de todo mundo. Certo? Manda esse comentário para todos que você conhece. Tenha um ótimo domingo, começo de segunda-feira. Fique bem. Estamos juntos. Palmeiras 1, 2, 3, 4. Fortaleza 1. Família, então esse foi o vídeo de hoje aí, né, cara? Nesse domingão aqui a gente tá trazendo a repercussão da mídia aí, né? Veloso falando, Paulo Massini falando a respeito desse pós-jogo de Palmeiras 4, Fortaleza 1, 2 gols de Andrés Pereira, 2 golaços de fora da área.
O primeiro foi do Veiga, que é importante ter voltado a marcar, né? Marcou de pênalti. Inclusive um pênalti muito bem marcado. Os flamenguistas estão chorando aí. Eu vi algum... Maioria flamenguista mesmo, porque o pessoal da imprensa concorda que foi pênalti. Inclusive o próprio jogador do Fortaleza, né, cara? Ele veio e deu uma entrevista após o jogo, falou que fez o pênalti, assume a responsabilidade. E é isso, cara. O contato é claro, dá pra ver que o jogador faz um calço, estica a perna na direção onde o corte do Facundo já tinha sido feito. Ele ia pra dentro da área e aquele pé impede a passagem dele. Aí vai dizer que o jogador dobrou o joelho e tal. Mas é óbvio, né, cara? O contato veio, ele recebeu o contato, você acha que ele ia continuar? Tentar dar a passada sendo que tinha uma perna na frente dele? Lógico que ele dobrou o joelho e caiu, né? Enfim, o Veiga abriu o placar, depois o Sousa marcou seu primeiro gol com o Palmeiras também, um golaço, pegou de bate-pronto, né, cara? Aliás, sem pulo, né? Uma bola lançada pelo Mikael, um lançamento longo, ele pegou de primeira, pô, golaço. E aí com as substituições no segundo tempo, né, cara? Porque o primeiro tempo não foi tão legal assim. Palmeiras com um time totalmente desorganizado. Palmeiras com um time quase 100% reserva, só o Everton no gol. Aí teve uma certa dificuldade. Mas após a entrada da cavalaria, né? Após a entrada da cavalaria no segundo tempo, o time se soltou mais. Mesmo que já estivesse 2-1, sem a entrada dos principais jogadores, com a entrada deles, ficou ainda melhor, né, família? Aí o Andreas Pereira mostrou para que veio, né? Mostrou porque já é ídolo. Meteu 2 golaços de fora da área e deixou os flamenguistas louco. Os flamenguistas foram loucura com esses 2 gols de Andreas Pereira. Beleza? Agora é quarta-feira, né? Quarta-feira aí o jogo importantíssimo, jogo de volta da Libertadores. O Palmeiras vai virar a chave aí para se apresentar, para se preparar aí para essa quarta-feira. Jogo às 9h30, jogo contra o River Plate, jogo de volta. Verdão que tem um gol de diferença, venceu lá por 2-1, então tem a vantagem do empate, né? Qualquer empate é pro Palmeiras. Mas a gente tem que ir pra cima, cara. Jogar com esse espírito aí dentro do Allianz Parque, torcida apoiando, fazer do Allianz Parque um caldeirão que outra hora já foi, né? Beleza, família? Vamos pra cima, vamos classificar, vai dar tudo certo. Fechou? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos. Deixe seu like pra fortalecer, porque isso ajuda bastante. E até o próximo vídeo. Os porcos é louco, é nóis.